noite, amigos, amigas que estão nos acompanhando nesse momento. Essa é a live da Chapa 1, ABI, Democracia e Renovação, que vai disputar as eleições para o comando aí da ABI no dia 29 de abril, e que tem a Cristina Serra como candidata a presidente e a Helena Chagas como candidata a vice. Eu sou Salomão de Castro, sou presidente da Associação Cearense de Imprensa e candidato a diretor da ABI para a região Nordeste dentro dessa chapa. A gente está fazendo uma pequena rodada de apresentações, porque eu tenho 2 colegas que estão junto comigo fazendo esse trabalho aqui de mediação, e eles vão fazer 2 breves falas para, em seguida, a gente passar para a Cristina. Então, eu com a palavra agora, o Múcio Aguiar, por favor. Acho que o Múcio caiu. Então para a gente ganhar tempo, Ernesto, pode falar agora, por favor. Ernesto, tá mudo. Corrija o seu áudio aí, por favor. Pronto, perdão. Tinha fechado o microfone, que é até uma coisa boa da gente fazer enquanto não estiver falando, né? Manter os microfones fechados. Mas eu estava dando meu boa noite especial aí para a nossa presidente Cristina Serra. Mais uma boa noite também ao Salomão, ao Múcio, meus companheiros presidentes também de associações estaduais aqui do Nordeste, e a todos os colegas que estão já aqui na sala participando dessa conversa, né? Aí, Salomão, eu acho que a gente está hoje aqui num passo a mais de uma conversa que a gente já iniciou há mais ou menos uns 2 anos, né? Acho que até antes mesmo da minha eleição aqui para a presidência da Associação Baiana de Imprensa, que é exatamente da gente descobrir formas da gente se organizar melhor, tanto cada um em seu estado, mas regionalmente e nacionalmente, tendo aí a nossa xará ABI brasileira, a nossa baiana com H, né, como nossa entidade nacional para nos guiar aí nesse momento de extrema dificuldade e necessidade da gente defender a democracia. Um abraço a todos e façamos uma ótima conversa hoje. Obrigado, Ernesto. Então, passo agora a palavra para o Múcio para que ele faça a sua apresentação. Boa noite a todos. É uma alegria estar com todos vocês aqui, nossa presidente Cristina, né, e de Pernambuco mandar essa mensagem, né, de união, uma terra onde deu grandes líderes nacionalistas, como Barbosa Lima Sobrinho, que foi nosso presidente da ABI por muito tempo. Então, é seguindo esse espírito de unidade e de liderança hoje de Cristina Serra que a gente se une nesse propósito, né, de transformar a ABI em uma contínua casa de pessoas dedicadas à democracia e ao nacionalismo. Então, Cristina, receba de Pernambuco nosso sincero voto, não só nas urnas no dia da eleição, mas também de desejo, né, de mudança. Pessoal, a gente vai passar agora a palavra para a Cristina, para que ela faça uma apresentação inicial da chapa, dos principais compromissos que a chapa tem. Agora, não sem antes dar mais uma vez aqui um aviso, para que as pessoas que estejam entrando procurem ativar os seus vídeos e também identificar ao lado do nome e sobrenome o estado a que pertence, porque isso aí vai tornar a live mais interessante. A gente vai ter uma dimensão melhor dos estados que estão representados aqui. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para a Cristina para que ela faça essa apresentação inicial, tanto dela quanto da chapa, dos compromissos que a chapa tem, e aí a partir daí a gente vai tratar de algumas questões. Tá bom. Obrigada, Salomão. Bom, em primeiro lugar, eu quero dar boa noite para todos e todas que estão aqui e dizer que é uma alegria imensa a gente conseguir se encontrar, porque, claro, que eu venho conversando, acho que com cada um aqui individualmente, né? A gente construiu uma articulação com os companheiros jornalistas da região Nordeste, que é um dos meus grandes orgulhos nesse processo eleitoral da ABI. Desde o começo a gente vem conversando e com muitas afinidades, com uma visão do papel político da ABI e da necessidade de a ABI se enraizar no Brasil, uma visão muito semelhante e com muitas afinidades, né, com um embasamento político bastante afinado.
E foi graças a isso que a gente conseguiu, eu acho, essa construção tão importante, né, que eu gostaria de mencionar, inclusive, os nomes dos companheiros e companheiras jornalistas do Nordeste que estão na nossa chapa. Eu vou detalhar melhor a questão, essa nossa preocupação, né, com esse enraizamento da ABI no Brasil, mas nós estamos aqui hoje, a nossa live é Nordeste. Então, eu vou falar especificamente para o Nordeste, né, e mostrar a participação da região na chapa, né? Não sei se todos sabem, mas a chapa completa da ABI tem 51 nomes, porque são os nomes da diretoria e dos 3 conselhos, consultivo, fiscal e conselho deliberativo. E eu gostaria aqui de mencionar todos os nomes da região Nordeste que estão na chapa. Alguns eu sei que por força de outros compromissos não estão aqui presentes, mas de qualquer maneira eu quero agradecer de viva voz, aproveitando essa oportunidade em que estamos todos juntos, né, que é uma oportunidade rara, né? A gente sabe que todo mundo tem seus compromissos e não é fácil a gente conseguir juntar todo mundo. Então, em primeiro lugar, o Salomão de Castro, que fez a gentileza de me apresentar aqui, de introduzir, o Múcio Aguiar, de Pernambuco, o Ernesto Marques, da Bahia, do Ceará também, o Eli Ellery, que vai ser o próximo presidente da Associação Cearense de Imprensa, também o Antônio Lima Júnior, a Ângela Marinho, o Ronaldo Vasconcelos, de Pernambuco, o Rui Lima, Ceará, a Marina Valente. Aliás, a Marina e a Ângela, eu participei, elas participaram de uma live recentemente, uma live com as mulheres da chapa e outras jornalistas convidadas, que foi muito bacana. Então, no total, são 9 jornalistas da região Nordeste na nossa chapa. É pouco, a gente quer mais participação do Nordeste, né? Como a gente quer mais mulheres, como a gente quer mais jornalistas negros. Nós não temos nenhum jornalista de origem indígena, e nós temos jornalistas indígenas nas redações. Graças à lei de cotas, nós temos hoje em redações mais jornalistas negros, temos jornalistas indígenas e quilombolas. Então, nós trazemos uma composição que procura espelhar essa diversidade, não só da população brasileira, mas dos jornalistas brasileiros, né? Sabendo que ela precisa ser ampliada, e nós procuramos também trazer na chapa essa representatividade brasileira. Eu estou ouvindo agora um eco, eu não sei se alguém está com... Não sei se é o meu computador ou alguém, enfim, acho que melhorou. Enfim, eu estava me ouvindo, aí fica complicado a gente falar com o famoso delay, que a gente se atrapalha. Eu acho que é o Rui Lima que está com o microfone dele aberto. Se todo mundo puder fechar, fica melhor. Por que eu estou falando tanto da representatividade, dessa preocupação nossa com a representatividade? Regional, tem que ser na prática. A gente precisa ter jornalistas de todas as regiões na ABI, porque nós temos um país com diferenças regionais enormes e, portanto, o jornalismo brasileiro é extremamente diverso. Né? São vários jornalismos, né? São várias maneiras de fazer jornalismo, diferentes condições de trabalho, condições salariais, né? Relações com os poderes locais, pressões, violência. A gente sabe que tem um quadro muito ruim de pressão e de violência sobre os jornalistas no Brasil todo, mas cada região também tem suas particularidades, né? Que mostram exatamente todas essas desigualdades regionais que existem no Brasil. Então, resumindo isso tudo que eu estou falando, eu costumo dizer o seguinte: nós precisamos que a ABI seja, de fato, aquilo que ela traz no nome. Ela precisa ser a Associação Brasileira de Imprensa. Pode parecer óbvio, né? Só que até hoje ela é uma associação basicamente de jornalistas do Rio de Janeiro, né? Eu não digo cariocas, mas, enfim, do grande Rio,
região metropolitana do Rio de Janeiro, enfim, vamos lá, jornalistas fluminenses, uma participação de São Paulo, que cresceu nos últimos, né, sobretudo agora, nessa última diretoria, já aumentou, e Distrito Federal, Brasília, né? Mas é pouco para esse país imenso que a gente tem e com toda essa diversidade, né, a qual eu me referi há pouco. Então, nós precisamos que ela seja a Associação Brasileira de Imprensa. Então, a gente precisa começar um processo de enraizamento. Por isso, na chapa, nós tivemos essa preocupação de expressar na prática, né, aquilo que a gente está manifestando que é uma preocupação, porque todo mundo quer transformar, né, em princípio, a ABI na Associação Brasileira de Imprensa. Como fazer isso? Por isso, nós propusemos, na formação da chapa, a criação de 5 diretorias regionais. A atual diretoria já tinha criado a diretoria São Paulo e a diretoria Distrito Federal. Nós estamos propondo um avanço em relação a isso, que é uma diretoria norte, que a diretora é a Cátia Brasil, a diretoria nordeste, que é o Salomão, como ele mesmo mencionou, a diretoria Distrito Federal / Centro-Oeste, que é o Ilimar Franco, a diretoria sul, com o Wilson Romero, e a diretoria Sudeste / São Paulo, que, enfim, o centro dessa diretoria é em São Paulo, com o Leonardo Sakamoto. Essas 5 diretorias regionais são, digamos assim, uma plataforma de lançamento para uma ambição muito maior, que é ter, num curtíssimo prazo, curto mesmo, não é coisa para a gente esperar o final do mandato, é uma coisa para a gente tentar, em um ano, conseguir que a ABI tenha pelo menos um núcleo representativo em cada estado brasileiro, em cada capital. A gente pode, como a gente sonha grande, a gente pode é claro que não vai se limitar às capitais, porque você tem estados que têm cidades polo espalhadas, né, que aglutinam, né, várias outras cidades e que tem um jornalismo ali, às vezes, representativo, que é um mercado regional interessante, a gente tem que estar lá. Em resumo, gente, é o seguinte, onde tem jornalista, a ABI tem que estar. A gente não vai estar em todos os municípios brasileiros, evidente que isso é muito difícil, é uma construção, um dia a gente chega lá, mas a gente começa com as diretorias regionais, com essa missão que é bastante desafiadora, né, de ir construindo essas representações nos estados. Então, esse é um aspecto da chapa, a preocupação com a representatividade e a criação de mecanismos, como são as diretorias, para que a gente consiga realmente levar isso, né, para o plano do concreto. Esse é um aspecto. Nossa outra preocupação é a diversidade. A diretoria atual foi quem criou a diretoria de inclusão, mulher e diversidade. Essa diretoria está mantida com a Vera Durão, que nos acompanha aqui na live, mas nós desdobramos, digamos assim, essa diretoria, nessa diretoria atual, que está terminando o mandato, ela também era encarregada das questões étnico-raciais. Nós separamos isso e estamos propondo a diretoria de equidade racial. Por quê? Porque a participação de jornalistas negros, como eu falei no começo aqui da nossa conversa, graças à lei de cotas, aumentou muito. Eles entraram no mercado de trabalho, eles são presentes nas redações, mas em situações ainda de extrema desigualdade, como é na sociedade brasileira. Então, a gente decidiu criar essa diretoria e o diretor de equidade racial é o Ivan Scioli, para cuidar não só das questões específicas dos jornalistas negros, mas também indígenas e quilombolas. E por isso que eu mencionei no começo, nós não temos nenhum jornalista indígena na nossa chapa. Esse é um ponto importante e nós vamos trabalhar para termos, porque existem, sobretudo na Amazônia, você tem hoje jornalistas indígenas mesmo,
que que estão fazendo um trabalho muito importante, dando visibilidade ao que acontece com a população indígena, né? Fazendo pautas, muitas vezes, que estão fora do radar, digamos assim, né? Dos chamados veículos da grande imprensa. Eu vou dar um exemplo aqui, que é o site Amazônia Real, que foi fundado pela nossa diretora, a Kátia Brasil, né? Em parceria com uma jornalista do Amazonas, a Elaíse Farias, que é uma jornalista indígena. Elas fazem um belíssimo trabalho, eu sempre gosto de mencionar o Amazônia Real, que foi fundado praticamente por mulheres, né, na Amazônia, né, num contexto de muita dificuldade, mas se valendo dessa nova tecnologia que permite todos esses jornalismos, como eu chamo, né, que é a tecnologia digital, né? Então, basicamente, gente, claro que se eu for falar aqui do programa, a gente fica até amanhã aqui falando do programa, mas eu queria acentuar esses dois aspectos, porque todo o nosso programa, digamos assim, ele tem 10 eixos principais. Eu acho que vocês todos já receberam ou devem ter recebido, quem não recebeu a gente manda depois. Ele é atravessado por essa preocupação, por essa visão do que deve ser essa ABI inclusiva, né? Representativa de fato. O jornalista brasileiro, seja ele de uma metrópole como São Paulo, seja ele de uma cidadezinha do interior do Amazonas, onde ele tenha lá um blog em que ele seja a pessoa que reporta e que fala dos problemas locais, a gente quer que todos esses jornalistas, né, de uma ponta a outra, digamos assim, se sintam representados na ABI. Para isso, a gente precisa fazer essa revolução, né, que é ir atrás dos jornalistas, convidá-los. A gente pretende fazer uma ampla campanha de filiação. Enfim, o desafio é imenso. Então, digamos assim, eu acho que esse é o traço diferenciador, né, da nossa chapa. Eu acho que essa visão, né, inclusiva, acho que distingue bastante a nossa chapa. Eu falei aqui da participação das mulheres, né? Nessa chapa de 51 nomes, são 19 mulheres. Podemos ser mais? Devemos, né? Podemos e devemos, né? Mas já demos um passo muito grande, né? Não só porque temos 19 mulheres, mas a cabeça de chapa é formada por 2 mulheres, né? A candidata a presidente e a vice. Eu acho que sobre diversidade e representatividade é basicamente isso. Agora eu quero falar um pouco de como eu vejo o trabalho da ABI nesse contexto atual, e aí essas outras questões que são, digamos assim, pilares desse programa e das propostas que a gente traz, que a gente pode... joga fora, joga no lixo. Que a gente pode desdobrar um pouco mais aqui ao longo da nossa conversa, mas só para essa primeira fala não ficar tão longa, né? Que é a questão da defesa da democracia, dos direitos humanos, da liberdade de expressão e dos jornalistas hoje em dia, né? Porque eu não preciso nem me alongar muito nesse tema, todo mundo sabe desse contexto que a gente está vivendo. E isso que eu acabei de anunciar aqui são os princípios básicos, formadores e que estão presentes ao longo de toda a história da ABI e que mais do que nunca nós precisamos reafirmar e pelo menos neste ano, né, tão decisivo para o futuro do Brasil, né, é o que vai nortear, evidentemente, a todo o trabalho da ABI, claro, sem prejuízo de outras atividades. A gente precisa cuidar da recuperação econômico-financeira da ABI, a gente precisa dar novos usos ao prédio da ABI, que é uma joia da arquitetura brasileira no centro do Rio de Janeiro, né? Quem não conhece, no dia que vier aqui, certamente poderá conhecê-lo e a gente espera que já em melhores condições. Precisamos dar vida não só ao prédio, mas a ABI digital, né? Ela precisa acontecer. Essa atual diretoria fez muita coisa, mas a comunicação digital precisa ser reforçada. A gente pode fazer inúmeros cursos. Houve uma experiência muito bem sucedida de um curso virtual com a professora Eliara Santana, que é jornalista e
doutora em linguística e que está na nossa chapa. Ela é a diretora de formação, justamente para fazer essa ponte, essa conexão entre a ABI e o mundo acadêmico, trazer esses professores de comunicação, que também são jornalistas, para dentro da ABI, para a gente dar cursos e tudo mais. Então, nós temos, como eu disse, né, essa parte de propostas concretas, a gente quer criar um prêmio nacional ABI de jornalismo, a gente quer criar a cátedra Washington Novaes de bolsas para jornalismo na área ambiental, que é uma área que precisa ser mais valorizada, né, em função, inclusive, desse enorme desafio das mudanças climáticas. Mas, enfim, toda essa construção e todas essas propostas, né, elas, digamos assim, elas dependem do que vai, de uma certa forma, do que vai acontecer com este país, né, e do que vai acontecer em outubro de 2022. Nesses primeiros meses, a nossa atuação é defesa da democracia, dos direitos humanos que têm sido, né, têm sido ultrajados, né, digamos assim, no Brasil nos últimos tempos, e a defesa do exercício pleno do jornalismo, né, e a proteção, defesa e proteção dos jornalistas. Também, sem querer me alongar muito nesse assunto, que eu sei que vai ser tema de debate nosso, né, nós chegamos num ponto em que tivemos um jornalista em Brasília esfaqueado. E há suspeita, embora a polícia de Brasília tente diminuir essa linha de investigação, ainda há elementos a serem investigados que ligam o crime ao trabalho jornalístico do repórter. Além do caso do Gabriel Luiz, nós temos inúmeras outras situações de violência. Todos os relatórios feitos por todas as entidades que monitoram a violência contra jornalistas apontam para uma explosão de violência contra jornalistas no Brasil atualmente. E a gente precisa dar conta disso, porque isso vai piorar. Eu não tenho a menor dúvida de que isso vai piorar à medida que as eleições se aproximarem. Então, e o desafio não é só da ABI, é de todas as entidades sindicais, outras entidades mais segmentadas, né, entidades jornalísticas voltadas para um perfil específico de jornalistas, como é o caso da Abrage, da AJOR, mas nós temos, eu acho que esse é um grande debate, e eu vou aqui me adiantar, porque a gente estava conversando sobre isso nos bastidores, o Ernesto Marques tinha levantado essa bola, é um tema sobre o qual nós precisamos refletir e propor mecanismos concretos de como agir, né, para que nós sejamos uma muralha de resistência diante do avanço dessa violência. Ela precisa ser contida antes que uma tragédia maior aconteça. Então, gente, em linhas gerais, eu acho que eu consegui apresentar o perfil da nossa chapa, a nossa linha de atuação e deixar aqui alguns desafios para que a gente possa conversar aqui nesse nosso encontro tão oportuno, tão importante. Então, eu vou parando por aqui, porque a gente já está com meia hora de live e, né, vamos deixar aí as pessoas se manifestarem, falarem, trazerem suas dúvidas, e a gente está aqui para isso, para conversar. Muito obrigada. Gente, quem tiver com o microfone ligado, desliga, por favor. Pessoal, reforçar isso aí também para poder a gente ter um acompanhamento melhor da live, né? Às vezes a gente esquece, deixa o microfone ligado e isso aí atrapalha um pouco. Na verdade, Cristina, até para a gente seguir dentro do assunto que você acabou comentando por alto, essa questão da violência, não só contra os jornalistas, contra os comunicadores de uma maneira geral, eu acho que acaba sendo um assunto bem relevante nesse momento para todos nós, né? Esse caso aí recente em Brasília, eu acho que é exemplar disso, né? E só para a gente ficar em uma situação específica, porque a FENAGE faz um monitoramento sistemático, anual, já há um bom tempo, quando a gente vê esse levantamento no que se refere ao Nordeste, o Nordeste é a terceira região com maior número de ataques a jornalistas, né? São 8,42% no total. Então, é uma situação
que só perde realmente para o Centro-Oeste, porque, nesse caso, existe Brasília incluída aí na situação, e em Brasília os casos de violência contra jornalistas, a partir do incentivo que há do presidente da República, são muitos, e dos dirigentes da EBC também. E, em segundo lugar, a região Sudeste, né? São Paulo, Rio, enfim, são muitos casos e isso pesa, né? Mas para a gente avançar dentro até de uma situação que você colocou, nós estamos tentando aqui uma experiência local que eu acho que pode ser muito positiva e acho que é interessante se as entidades nacionais procurarem reproduzir isso. No próximo dia 28 de abril, a Associação Cearense de Imprensa, o Sindicato dos Jornalistas do Ceará e o Sindicato dos Radialistas vão estar reunidos com as comissões de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Ceará e da Câmara Municipal de Fortaleza para se buscar construir um protocolo com ações, com iniciativas, enfim, com medidas que possam ser feitas para garantir aí previamente a segurança dos comunicadores, sobretudo por conta da iminência aí do processo eleitoral, da eleição presidencial e aí, enfim, as eleições estaduais também. Houve uma reunião prévia nesse sentido, ela foi feita no Dia do Jornalista, as 3 entidades estiveram lá, o relatório da FENAGE foi apresentado, a Marina Valente, ela é uma das pessoas, o caso dela está citado nesse relatório, e houve um entendimento nosso das entidades estaduais, de que se nós não atuarmos em conjunto, nós não teremos resultados positivos nesse combate à violência. Então, a provocação, de certa forma, que eu faço a você é a possibilidade disso ser replicado nacionalmente, ou seja, a ABI em conjunto com a FENAGE, eventualmente aí, a ABERT, outras entidades representativas também, a ABRAGE, que a gente possa ter uma situação desse tipo, porque o que se desenha, a partir do que a gente vê nos anos anteriores, é uma explosão de violência gigantesca. Ora, vejam só, se o presidente da República fez o que fez em 3 anos anteriores, em que ele não estava disputando a reeleição, imagine o que vai acontecer agora. E não fica só nele, né? A atitude dele incentiva outras pessoas, gera um gatilho, a gente tem aí o fenômeno aí da espiral do silêncio, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Esse é o tema realmente mais urgente, eu acho, para a gente enfrentar, e com inúmeros graus de dificuldade, porque a gente já viveu, o jornalismo já enfrentou situações de violência, né, mas situações localizadas, momentâneas, né, devido a uma circunstância específica. A gente tem casos de violência contra jornalistas em função do crime, né? O crime reagindo à investigação jornalística. O caso mais famoso é o Tim Lopes, né, que investigava o crime organizado no Rio de Janeiro, foi de uma maneira disfarçada para uma favela, foi descoberto e foi assassinado pelo crime organizado. Isso faz 20 anos. Né? Aliás, justamente a morte dele completa 20 anos, dia 2 de junho, e até esse é um dos pontos do nosso programa. A gente quer homenageá-lo, evidentemente, nessa data, mas pegar esse gancho e fazer um seminário sobre violência, né, específica contra jornalistas, chamando especialistas e tudo mais, né, para a gente compreender melhor o fenômeno e pensar em maneiras de abordá-lo e tudo mais. Agora, claro, a situação de violência que a gente vive neste momento no Brasil não pode esperar esse seminário, isso tem que começar a ser feito agora. E essa experiência que você traz, ela pode sim servir de modelo e de inspiração para ser replicada em nível nacional, porque a violência já vem acontecendo e, diferentemente de qualquer outra situação que a gente tenha vivido no Brasil, qualquer outra situação, né? No período democrático nunca houve nada, nem de longe semelhante ao que a gente vive hoje, porque o estímulo à violência parte da maior autoridade do país. Então, é
É muito, muito difícil esse desafio que a gente tem pela frente. Mas eu acho, e aí, novamente, a partir da tua experiência, a gente pode se articular. Bom, são 2 níveis de articulação. Um, entre nós, entidades jornalísticas. A gente precisa agir em rede, né? Que é um conceito muito usado pelo pessoal que trabalha no jornalismo digital, né? Eles se articulam isso muito rápido, eles se articulam de forma muito rápida para trabalhar, a gente precisa trazer isso para a nossa forma de atuar como entidades, né? ABI, FENAGE, associações regionais, sindicatos, AJOR, ABRAGE, a gente tem que ter uma forma de comunicação para poder atuar muito rápida. Aconteceu alguma coisa muito grave, a gente saber imediatamente e a gente escrever um manifesto, procurar uma autoridade em conjunto, todas as entidades, porque isso dá mais peso, né, para o setor jornalístico de uma maneira geral, né, e não ir ABI de um lado, outro de outro, entendeu? Eu acho que a gente tem que enfrentar esse desafio da articulação entre nós, em primeiro lugar. Outro aspecto é procurar articulação com as instituições, né, que funcionam, né, e que têm respondido às ameaças golpistas, aos arroubos autoritários e tudo mais, né? Eu falo aqui pela ABI, que é o que eu conheço e que eu tenho visto e sei, né, que já acontece. A ABI, por exemplo, tem uma articulação com o Tribunal Superior Eleitoral, claro, para tratar de fiscalização de urna, é outro assunto, mas o que eu quero dizer é, tem uma articulação com ministros do TSE, que são também do STF. Então, eu vejo a necessidade de uma articulação com o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição. É a última... Né, é o último recurso que a gente tem, né? Com o parlamento. Há setores do parlamento que podem participar dessa articulação também, né? Na Câmara é mais difícil, por motivos óbvios. No Senado, você tem espaços para esse tipo de atuação. Procuradoria-Geral da República, também complicado. Mas, enfim... agora, com relação à questão específica do protocolo, por exemplo, protocolo de segurança, eu acho que as empresas têm que entrar nesse debate também, né? Tem que ter, porque os seus repórteres estão na linha de frente lá, são eles que estão botando a cara para bater, são eles que estão correndo risco, né? A gente tem visto N situações de repórteres que não conseguem cobrir manifestações, porque se é uma manifestação de um setor hostil à imprensa, não consegue cobrir. A última, eu vou só trazer rapidamente aqui um testemunho pessoal, quando eu ainda era repórter de televisão em Brasília, na época daquelas manifestações de 2013, que começaram bem, protestos e tal, assim, bem que eu falo, não tinha tumulto, não tinha depredação, elas foram, né, se deteriorando, né, do ponto de vista, né, da falta de segurança para quem estava cobrindo, sempre terminava em vandalismo, era um risco muito grande. Naquela época, as empresas, pelo menos a empresa que eu trabalhei, na época eu estava na Globo, ela chegou a fazer uns cursos para a gente aprender a sair de situações de perigo, equipamentos, né? Até deram equipamentos para a gente tinha que ir para essas manifestações com um capacete, né? Porque chegava uma hora que era pedrada para todo lado, né? Ou você usava o capacete, ficava lá para ver o que estava acontecendo, ou se você não quisesse usar, não tinha condição de você ficar ali, né? E esses cursos, inclusive, que a gente fez, são baseados justamente em alguns protocolos internacionais, usados, inclusive, em situações de cobertura de conflitos, né, de guerras, né, como a gente vê aí pelo mundo. Né? Você vai para uma cobertura dessa, você tem que ter uma rota de fuga, né? Você não pode chegar assim sem examinar o terreno, onde eu posso ficar, em que ponto, enfim. Aí eu já estou indo até para uma parte assim prática, mas para dizer, né, que existem situações em que você pode adotar esses protocolos e existem situações que você não pode, simplesmente. Né? Porque se o ambiente é muito hostil,
às vezes, nem isso resolve, né? E eu acho que tem que ter um entendimento também, né, das próprias empresas sobre os limites, né, dessa até onde pode ir a atuação do repórter nessas situações. Enfim, cada empresa, evidentemente, deve ter uma visão sobre isso, né, deve encaminhar internamente isso de uma forma, né? A gente sabe que as empresas são muito diferentes no Brasil, com algumas têm mais possibilidades de conversa, com outras menos, mas, enfim, eu acho que o passo inicial mais importante, antes dessas últimas articulações que eu falei, com instituições, com empresas, é uma articulação entre nós. Eu acho ela não é fácil de fazer, mas ela é o primeiro passo. Ela é o primeiro passo. Eu acho que esse é o nosso grande desafio e tem que ser feito já. Pessoal, na verdade, a gente já tem algumas pessoas que estão inscritas, e aí eu acho que já dá para a gente abrir uma dinâmica aqui de fazer blocos de 3 pessoas se manifestando. Eu acho que assim fica legal, e as questões vão surgindo, e à medida que forem colocadas, a Cristina vai se manifestando. Então, a gente tem nessa sequência a Vera Durão, depois o Antônio Lima Júnior e depois o Múcio Aguiar. Então, por favor, Vera Durão, pode falar. Boa noite, eu sou candidata à diretoria de Inclusão Social, Mulheres e Diversidade. Participei da live das mulheres, estou muito satisfeita, dou parabéns a vocês por essa articulação nacional aí da ABI. O Nordeste está na vanguarda dela. Enfim, estou muito alegre de estar aqui. E essa questão da violência, eu vou apenas colocar um fato, porque o Gabriel Lima, parece que ele tinha feito uma matéria sobre aqueles clubes de caça, né? E que o Exército acabou fechando depois o clube. Hoje, a Maria Isabel Couto tem um artigo no Globo, ela é diretora de programas do Instituto Fogo Cruzado. E ela diz o seguinte, que tem aí na Comissão de Constituição e Justiça do Senado o projeto de lei, o PL da bala solta, que é um projeto que, se aprovado, vai ampliar a quantidade de armas permitidas para esses centros de caçadores e de BBB. E ela coloca aqui dados muito impressionantes, então a gente realmente tem que abrir o olho, porque ela diz o seguinte, o projeto, se aprovado, ele vai ampliar a quantidade de armas permitidas para esses CACs e vai facilitar o porte para milhares de pessoas. Ela diz isso. Outra coisa que ela fala, que é esse projeto também, uma das coisas que eles querem tirar, porque hoje cada armamento parece que tem um número, uma coisa que você consegue identificar a bala e saber de onde veio o tiro. Mas eles querem abolir esse tipo de, vamos dizer, de marcação que tem nessas balas, né? Ela fala, inclusive, que, por exemplo, quando aquela Patrícia Suoli foi morta aqui no Rio, eles conseguiram identificar os responsáveis pelos tiros, porque tinham os números lá de onde vieram, das armas que eles vieram, né? Quer dizer, se esse PL passa, isso aí vai sair fora, né? Não vai conseguir identificar. Uma outra coisa que ela coloca, é que eu fiquei assim estatelada, é que o Brasil já tem hoje mais de 450 mil desses CAPs, Centro de Atiradores e Caçadores. Isso. Ela diz o seguinte, que há mais cidadãos potencialmente armados que policiais militares na ativa. Então, isso é assustador. Para mim, Aí, outra coisa que ela diz é o seguinte, que hoje cada CAC pode ter até 10 armas. O PL da bala solta amplia esse número para 16. Outra coisa, os CACs também estarão autorizados a transportar armas carregadas em qualquer horário e trajeto. Antes era permitido transportar arma carregada apenas no trajeto entre a casa e o local da prática de tiros. Então, o que nós estamos vendo
já é uma preparação para que essas milícias, se, por exemplo, esse Bozo aí perde a eleição, eles fazerem um ataque, uma coisa aterrorizante, né? E ela disse o seguinte, ela termina dizendo o seguinte, a pergunta que fica, é no Brasil de 2022, a quem interessa dificultar o rastreamento de munições, dificultar a investigação de homicídios e facilitar o acesso a armas antirrestritas. Quer dizer, eu acho que esse artigo aqui é um alerta para a gente, é aquilo que a Cristina falou. A gente tem que criar redes, estar assim, sempre atentos a qualquer questão. Essa questão desse Gabriel Lima, para mim, não me sai da cabeça que foi motivado por esses caras, né? Mas tem que ter prova para chegar a isso. Então é só isso, gente, que nós realmente podemos ser o alvo dessa violência pela nossa profissão. Então vamos nos articular o melhor possível, se a gente puder, né? Pessoal, na sequência aqui, o Antônio Lima Júnior. Lima, pode falar. Oi, boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Perfeita. Sim, estamos ouvindo. A internet estava meio estável aqui, por isso que estava com a câmera desligada. Mas bem, pessoal, boa noite. Sou Lima Júnior, estou aqui de Fortaleza, né? Chapa pelo Conselho Deliberativo. E para, assim, uma sugestão também com esse debate, né, que a Cristina falou da preocupação das eleições, acho que é importante que a entidade, nesse primeiro momento, né, depois de passar as eleições, veja com muita cautela o que vai ser o processo eleitoral desse ano, né? Um processo eleitoral em que já há todo um movimento, né, dos fascistas, desse setor que está atrelado ao governo Bolsonaro, de fazer uma campanha das mais brutais, assim, pior do que 2018, né? Então, acho que do que compete a questão da imprensa, né, a gente tem que tomar cuidado com Lima, tá tendo um problema aí com a tua transmissão. Eu acho que a gente pode retomar isso aí depois. A gente teve um problema realmente aí com o Lima. Eu não consegui entender nada. Ele iniciou o raciocínio aí, mas não foi possível a gente acompanhar. Né? Então, Lima, acho que ele vai ter que entrar novamente. Por favor, Múcio Aguiar, pode falar. Boa noite a todos novamente. Cristina, voltando para a questão da violência contra jornalistas, né, nós temos aí a Constituição brasileira que estabelece que a liberdade de imprensa é um princípio base da nossa Constituição. Né? Então, logo, o exercício do jornalismo é uma atividade voltada à democracia, ao funcionamento da democracia. Você considera que a federalização do crime contra o jornalista deve ser uma saída? Ou deve sim continuar com as polícias civil, militar, a investigação de crimes que tenham a ver contra o exercício da profissão de jornalista? Pessoal, eu só queria, para poder a gente encerrar esse bloco, eu vi que o Antero se inscreveu e eu acho que a fala dele, acredito que seja um complemento em relação ao que a Vera tinha dito. Então eu passo a palavra para ele, para que a gente possa encerrar essa rodada e passar para a Cristina falar. Então, Antero, a gente só pede assim uma certa brevidade, porque tem muito assunto interessante, enfim, mas pode falar. Salomão, eu sou brevíssimo, é só para explicar, a Vera estava explicando o seguinte, só para a maioria de vocês é leigo, mas eu enfrentei a profissão de repórter de polícia durante alguns anos, né? E a bala é igual à impressão digital. Não existem duas raiações de balas iguais, tá? Então, você tendo a bala, você consegue, a arma sendo registrada, você consegue identificar cientificamente, através de aparelhos, lentes de aumento, etc. e tal, de que arma ela saiu. Então, isso eu não acredito que você consiga evitar, a não ser que você saia raspando tudo quanto é bala. A solução para ele seria proibir esse tipo de exame.
Porque esse exame é preciso, tão preciso quanto é a impressão digital dos menores de 70 anos. Eu quero confessar que eu já não tenho mais impressão digital. Era isso que eu queria esclarecer só. Ok, eu vi que o Ernesto se inscreveu aí e o Lima não chegou a concluir ali a fala dele, mas vamos deixar para uma próxima rodada, que assim a gente dá uma respirada melhor e a gente permite que a Cristina vá tratando aí dos assuntos. Mas eu antecipo já... Eu só queria dar um esclarecimento para o que o Antero falou, que o que ela fala é o seguinte, que as caixas de balas, elas têm uma inscrição, uma coisa de onde veio a fábrica e tal. Então é isso que eles querem eliminar. Não importa. Sabe por quê? A bala só vai importar, só para completar. Pessoal, vamos a ter bala só só vai importar pra... quando disparada. Ela só deixa digital disparada. Vamos ter só cuidado para às vezes a gente não enveredar verdade. Discussão técnica demais e, enfim, são questões aí mais amplas, né? Mas então, Cristina, tá certo. Trate desses assuntos agora, por favor, aí depois a gente retoma. Só para fechar esse assunto que a Vera e o Antero estão abordando, na verdade, assim, o que a gente tem visto desde o começo do governo é uma política de afrouxamento da legislação de controle de armas, né? Isso vários levantamentos já mostram. Nós temos uma sociedade já intoxicada de armas, né? Tem arma, você consegue arma com a maior facilidade, como nunca em tempos recentes se conseguiu, e os projetos também, esse é um projeto que, como o apelido já diz, da bala solta, mas já houve decisões anteriores desse governo, por meio, inclusive, de decretos ou portarias, que não são nem projetos de lei, e que já, a partir da aprovação desses decretos, já há uma dificuldade muito grande de rastrear munição no Brasil, né? Então, esse projeto que a Vera está se referindo, ele agrava uma situação que já é, por si só, bastante grave, né? E que, claro, torna todo esse quadro que a gente está discutindo aqui mais difícil. Enfim, esse é um aspecto. Acho a pergunta do Múcio muito, muito interessante e que abre uma reflexão importantíssima. E eu vou te falar, Múcio, com bastante sinceridade. Se por um lado, porque esses projetos, muitas vezes, né, são facas de dois gumes. Se por um lado, o crime contra o jornalista, contra o exercício profissional, né, um crime em que fique caracterizado que ele foi cometido por estar relacionado com a atividade profissional do jornalista, né, se isso fica caracterizado, é um crime contra a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, que é um preceito constitucional, portanto, pode ser um crime federalizado. Agora, também não adianta você federalizar um crime e ter uma polícia federal aparelhada, né? Essa situação, ela poderia funcionar muito bem, a federalização, né, num momento, numa conjuntura de instituições funcionando plenamente, né, sem estarem aparelhadas de alto a baixo, como a gente vê hoje, né? Teoricamente, né, a Polícia Federal teria condições, teria melhores condições de investigar um crime desse, por não estar, digamos assim, um crime cometido numa determinada região. A gente sabe da influência, né, sobre o aparelho policial, influências políticas, político-partidárias, pressões de todo tipo, né, que muitas vezes inviabilizam o esclarecimento de crimes. Então, eu te responderia dizendo, em princípio, faz sentido. Em princípio, é uma boa proposta, né, uma boa ideia, porque você manda, por exemplo, uma força-tarefa especial da Polícia Federal para investigar um crime, os policiais vão de fora, né, com autonomia funcional, né, não tem vínculos com os poderes locais, podem fazer um trabalho melhor, mais independente e que chegue a uma conclusão e a um bom resultado. Mas é importante também que a instituição policial funcione realmente desta forma, né? Então, eu te diria que é uma ideia interessante, mas que para que ela realmente seja efetiva, a gente precisa ver o projeto, né, no papel, preto no branco, né? A gente tem que ir nas vírgulas, nos detalhes, né, porque a gente sabe que o diabo mora nos detalhes.
Então, eu acho que é um assunto muito importante para a nossa reflexão. Mas eu não saberia te dizer hoje exatamente, né, na circunstância atual, não sei se seria uma boa solução, né? Porque a gente tem visto a Polícia Federal sujeita a várias pressões, né? E então não é simplesmente a mudança de instituição que vai determinar a qualidade da investigação. Isso que eu estou te falando, porque a gente está aqui analisando teoricamente a ideia, precisaria, né, conhecer mais em detalhes como é que seria esse projeto. Pessoal, vamos na sequência aqui. Como o Lima tinha caído na edição anterior, eu passo a palavra para ele nesse momento. O Ernesto vem na seguida. Eu acabei me inscrevendo para colocar uma outra questão e a gente tem, eu não sei se o Rui Lima, ele se inscreveu e depois desistiu, mas eu vi a mãozinha levantada. Se não for o caso, a gente segue aqui, mas eu acho que até mesmo se ele tiver inscrito, a gente pode tentar fazer um bloco de 4. Lima, por favor, pode falar. Pronto, é porque a internet aqui em casa hoje tá ruim com esse clima. Mas, enfim, tentando ser breve, nós temos um grande desafio esse ano com as eleições, né, de 2022, e a ABI tem um papel muito importante nesse processo de não só monitorar, né, o que vai acontecer, mas também denunciar, né, como a Cristina falou, o papel da ABI, né, como uma histórica entidade de luta pelas liberdades democráticas nesse país, e pelo grau de articulação que a entidade tem como fazer um processo muito importante, é um grande desafio de início da gestão também, de observar os movimentos que vão acontecer na eleição, tanto na questão das fake news, né, que vai acontecer muito, essa questão do Bolsonaro, quanto das próprias agressões, né, que o baixo clero desse pessoal aí vai buscar fazer contra a imprensa, contra os profissionais de comunicação. Então é muito importante que a entidade busque uma forma de ter algum mecanismo, né, um observatório, né, algo que envolva os diversos setores, como a Cristina falou, né, as empresas de comunicação, né, o Poder Judiciário, as entidades sindicais, para poder colher todas as agressões que ocorrerem durante o processo eleitoral e denunciar também para que isso não fique impune, né? Porque é muito importante que esse processo eleitoral saia com algo a ser encaminhado, né? Por quê? Porque é uma preocupação também, nesse cenário que a gente está na conjuntura, de o pós-eleição, né? O 2023 em diante ainda vai haver muitos setores dessa direita fascista buscando se manter viva na sociedade e continuando com os ataques à imprensa, né, aos movimentos sociais. Então a gente vai ter aí na gestão na gestão todo o enfrentamento também nesse pós-eleição também, para que a gente também não fique, né, naquela visão do resultado eleitoral como um resultado que vai mudar a terra e virar céu, né? Então acho que é importante que a gente tenha essa compreensão que a luta pelas liberdades democráticas vai continuar durante todo o processo da gestão e que por isso nós vamos ter que começar, inclusive, nessa eleição agora para poder salvaguardar os jornalistas, a imprensa contra esses ataques, né? Ok. Pessoal, vou passar a palavra agora para o Ernesto. Agora, eu peço que a gente possa ativar as nossas câmeras, porque a gente tem uma quantidade bem elevada aqui, quase 30 pessoas que estão aqui presentes, e é interessante a gente ter registros desse momento, inclusive para divulgação posterior aí da chapa. Então, eu peço que as pessoas façam isso, pelo menos por alguns minutos, para que a gente possa ter esses registros, que isso aí é importante para a gente também. Ernesto, por favor, a palavra está com você. Ok, Salomão. Veja, acho que a gente tem que olhar o problema da violência contra nós, profissionais de imprensa, como um problema permanente. E a gente precisa ter uma política permanente de enfrentamento a isso, ainda que essa violência se expresse em determinadas situações ou regiões de forma diferente ou com motivações diferentes. E alguns remédios são muito conhecidos e são eficientes e são úteis em qualquer situação.
Aqui na Bahia, por exemplo, no final da década de 90, a gente tinha um assassinato por semestre. Nos últimos anos da década de 90, na Bahia, era um profissional assassinado a cada semestre, ou seja, 2 por ano. Uma coisa absurda. Até hoje a gente teve, acho que um inquérito concluído e uma punição apenas, mais ou menos punido, porque você prende o executor, mas não chega no mandante, coisas desse tipo. Em regra, impera a impunidade. Então, é um problema que a gente tem que lidar ele como um problema permanente, porque a relação nossa com polícia, por exemplo, com os agentes da segurança pública, invariavelmente a gente tem pontos de tensão, né, que geram ameaça ou violência, ou em casos extremos até também assassinatos. A gente tem a violência por conta da política, da intolerância, que ela pode ter um pico agora, mas ela não é novidade, e acho que também é um erro a gente identificar a autoria ou a iniciativa de violência contra a imprensa apenas no que a gente possa genericamente rotular como direita. Essa intolerância também existe entre companheiros e companheiras, entre instituições que, vamos dizer assim, estão do lado do bem. Eu estou dizendo para a gente não ter ilusões maniqueístas e achar que somente um lado do espectro político tem potencial agressor contra nós. Não, isso vem de todo lado. Eu mesmo sendo ativista, já fui também alvo de pelo menos de apucos de companheiros e companheiras, né, que a gente se encontra nas grandes lutas, nas trincheiras, vamos chamar assim, né? Então, acho que a Vera trouxe um dado que, para esse momento, é extremamente preocupante, que é a questão do guarda da esquina. E o problema do guarda da esquina desta campanha eleitoral é que o guarda da esquina está armado. E o guarda da esquina está, claro, estimulado por todos os líderes dessa tribo armamentista, de que é lícito ameaçar, é lícito agredir e é lícito até, dentro da escala de valores deles, em algum momento matar. E a gente tem visto situações que chegam muito próximas a isso. Os dados da FENAD de 2018 já são muito preocupantes e apontam para o que a gente tem que se preparar para enfrentar nessa campanha eleitoral agora. Mas eu insisto, a preocupação nossa com a violência ela precisa ser permanente. E uma coisa que eu conversava já há muito tempo com o Múcio e com o Salomão é que as nossas notas elas podem ser muito bem escritas, muito emocionantes até, mas a gente põe todas as notas que todas as nossas entidades podem emitir, põe num liquidificador e dá água. Ou seja, é insípido e inodoro, sabe? A gente precisa encontrar uma maneira de fazer com que a nossa reação a esses atos de violência, no mínimo, resulte num desgaste de imagem para quando é figura pública, porque também acontece, mas também vem figuras do submundo. E como é que a gente faz em relação a isso? De que maneira a gente mobiliza o Ministério Público, por exemplo? De que maneira a gente garante que os inquéritos policiais, que são absurdamente manipuláveis, né, cheguem de fato a alguma conclusão e isso resulte numa denúncia à justiça? Tá? Essa busca por efetividade é que eu acho que a gente precisa fazer, de maneira a evitar sombreamento, de maneira a evitar duplicidade de ações, multiplicidade de interlocutores, porque isso pode satisfazer o ego e a vaidade de quem dos nossos estiver à frente das entidades, mas resulta muito pouco para quem está exposto à violência lá na ponta. E São Luís, que tem uma programação maravilhosa, cultural e popular, enfim. Podemos Legal. fazer individualmente e uma vez por mês juntar todas, fazer um grande cineclube mensal. Olha aí. Né? Sensacional. É por isso que essas lives são bacanas, tá vendo? A gente acabou de ver o nascimento de uma proposta aqui, que eu tenho um banco um arquivo de propostas que estão surgindo nas lives, né, que já daria um outro programa, assim. E tá aí, é para isso que é importante, por isso que é importante a gente conversar, porque as ideias vão saindo e vão se desenhando e vão acontecendo. Então é isso aí. Sim, teria total autonomia para fazer cineclubes em outras cidades, porque o cineclube é um espaço, né, de debate político, de formação de plateia, formação cultural, formação política.
O Macunaíma teve mesmo esse papel, e a gente precisa ter isso novamente, né? Esses espaços, né? Então é isso. Eu não sei se eu respondi tudo, se eu esqueci alguma coisa. Obrigado. Eu acredito que sim, né? Eu acho que foi uma rodada aí bem produtiva, né? É uma pena que não deu para gravar tudo, mas depois a gente tenta resgatar isso aí, né? Eu vou fazer uma intervenção agora, e aí eu peço que quem tiver mais interesse possa se inscrever para fazer mais perguntas, senão a gente vai seguindo com algumas questões que eu tenho ainda aqui. Mas a ideia é que a gente possa ter mais interação, que vocês possam tratar de algumas questões aqui com a Cristina, né? Eu queria colocar uma questão que ela é muito sensível para nós, para a nossa realidade, né? Que é a questão dos desertos de notícias, que é um levantamento que existe também anual, né? Feita pelo Atlas da Notícia, é um recorte que é feito especificamente sobre a situação das regiões, dos estados, etc., e que permite sempre a gente ter um monitoramento de como fica a situação daqueles municípios que não tem nenhum veículo de comunicação, que são os desertos de notícias, ou aqueles que têm 1 ou 2 veículos, e aí que são os quase desertos, né, considerados. No último levantamento, 71 municípios nordestinos deixaram de ser classificados como desertos de notícias, ou seja, a gente teve uma melhoria nesse sentido. A proporção de vazios noticiosos caiu 6% em comparação com a edição anterior. As reduções mais significativas justamente aconteceram na Bahia, né, 26 municípios, e na Paraíba, em 13 municípios. Mesmo assim, mesmo com essa mudança aí, 62,4% dos municípios do Nordeste ainda são desertos de notícias. Esse é o segundo maior percentual do Brasil, um pouco abaixo da região Norte, que fica com 63,1%. A nossa colega Simone Romero, do Pará, está presente aí. A Cristina é do Pará, é uma coisa sempre interessante também para a gente colocar, então conhece essa realidade, enfim. E aí, o que é interessante a gente tratar nesse momento? Lógico que esse é um problema também nas demais regiões, mas pelos números que a gente tem, eles falam por si, o Nordeste e o Norte são as regiões que a gente tem isso de uma maneira mais dramática, né? O Múcio está informando aí que tem um compromisso familiar e que vai sair, a gente agradece aí a presença dele. Então, Cristina, o que eu queria colocar para você o que é que mais efetivamente você entende ser possível em uma gestão sua à frente da ABI, da Chapa 1 à frente da diretoria, no sentido de que a ABI e as associações estaduais de imprensa possam fazer concretamente para buscar mudar essa realidade? O que é possível fazer concretamente para a gente sair do topo desse ranking? É isso. Essa preocupação, inclusive, está no programa, a gente menciona no programa essa questão dos desertos de notícias, que é realmente uma situação séria, bastante grave no Norte e Nordeste, né, principalmente. Por isso, eu acho que isso, inclusive, não tenho certeza, isso mostra a importância da criação das diretorias regionais, né? E o tamanho do desafio, né? Não é só a diretoria regional, não é só para trazer mais filiados, mas é para a gente entender essa realidade do jornalismo nessas regiões, onde não tem jornalistas muitas vezes e onde, digamos assim, a comunicação é feita por pessoas que gostam, né? Cria lá o seu blog local, né? Você tem jornalistas fazendo isso, mas você tem pessoas que não são jornalistas, mas que por alguma razão tem lá o seu veículo de comunicação e que passa a ser, e que é de fato uma fonte de informação de notícias locais importante para aquela cidade, para aquela região, às vezes uma região metropolitana e tal. Antes da pandemia, logo que eu lancei 2 livros, assim, um em seguida do outro, e eu estava viajando demais o Brasil todo, né? Em 2019, acho que foi o ano que eu mais viajei na minha vida pelo Brasil. Eu vi isso de perto
como é importante para uma cidadezinha. Eu tive uma experiência ótima em Jequié, aí no sertão da Bahia, na Amazônia, também eu chegava em umas cidades assim, em Jequié é um exemplo positivo. Eu fui dar uma entrevista para um programa de web TV local, né? E eu me surpreendi, porque quando eu fui dar a entrevista, infelizmente eu não lembro agora o nome do jornalista, um jornalista que conduzia o programa. Eu imaginei, né, uma web TV, imaginei uma coisa com alcance pequeno e tal. E no decorrer da entrevista, foi uma entrevista longa, eu fui vendo os comentários das pessoas, né? Assim, bobagem da minha cabeça, né? É a falta de conhecimento do mundo digital, né? Porque teve gente de fora do Brasil que estava acompanhando a entrevista. Então, você vê o alcance que tem, né? Que um meio digital tem. Você acha que é só ali na região, ele é importante para a região, mas gente do mundo inteiro pode acessá-lo. Então, foi uma experiência incrível, né? E aí vieram perguntas e tal sobre os livros, sobre o trabalho jornalístico. Foi muito, muito bacana. Então, essa questão desculpa, eu derivei aqui para falar um pouco da minha experiência pessoal, mas, por exemplo, a Elvira Lobato, que eu mencionei há pouco, que passou por uma situação de assédio judicial muito ruim, ela, depois que saiu do dia a dia da profissão, ela escreveu um livro que se chama Antenas da Floresta, em que ela viajou pelo Brasil para mostrar como existem jornalistas ou não, né, que fazem televisão em cidades pequenininhas da Amazônia, né, e que prestam um serviço informativo para as populações locais, né, muito importante, muito precioso, né? Porque, assim, você pensa, é importante a gente dizer essa questão do deserto de notícias, tá, as televisões chegam, a Globo chega no Brasil todo, mas o que a gente está falando é de veículos que façam jornalismo local, que falem daquela realidade, né? E é esse o deserto de notícias que a gente está falando. A gente precisa de veículos locais. E aí, sim, a pergunta bastante objetiva do Salomão, de como é que a gente pode enfrentar isso, né? A gente sabe que, inclusive, a própria pesquisa do deserto de notícias aponta que onde esses desertos estão se reduzindo é porque apareceu algum veículo digital, né? Então, esse é o caminho, né? A gente não tem como esperar, né, que as empresas, as grandes empresas, vão ter um dia uma situação econômica, que vão poder ter correspondentes, né? Mal e mal, as grandes televisões hoje ainda conseguem ter correspondentes nas capitais. Nas cidades menores, esquece, isso não acontece. Então, é o jornalismo digital. Onde é que a ABI pode entrar? Em articulação, sempre, eu bato sempre nessa tecla, porque esse é, de fato, um compromisso que implica, inclusive, essa atuação conjunta com as associações regionais nesse sentido, porque são as diretorias regionais da ABI e as associações regionais, porque são as associações regionais e serão as diretorias regionais que vão nos trazer os elementos desse jornalismo local, dessa realidade local e de que jornalismo se faz e o que precisa ser feito, né? Agora, o que eu vejo, porque o próprio Atlas da Notícia indica esse caminho, né, é o investimento no jornalismo digital, né? Porque é o meio tecnológico mais fácil, né? Enfim, se por um lado, claro que ele precisa de um investimento, né? Mas é um investimento muito menor do que o meio tradicional de comunicação. E onde é que a ABI entra nisso, né? A gente pode fazer cursos que, por exemplo, ensinar é uma palavra assim um pouco forte, né? Mas, enfim, que mostrem os caminhos. Como é que você estrutura o seu pequeno negócio de comunicação digital? Como é que você consegue monetizar? Porque você precisa monetizar, você precisa de publicidade.
Você precisa entender como é que o algoritmo trabalha, né? Como é que você vai tirar partido dele para te favorecer, para que você tenha anunciantes, para que você possa sustentar o seu veículo e que ele cresça, né? E possa oferecer um serviço informativo de qualidade, né? Então, esses cursos de qualificação para o jornalismo digital, eu acredito que seja um caminho e que a gente pode fazer na ABI, em articulação com as entidades regionais, né, com as diretorias dela, claro, as nossas diretorias regionais que a gente vai criar, mas as associações regionais, os próprios sindicatos podem entrar nisso também, né, para oferecer esses mecanismos de fortalecimento desses veículos digitais. Esse é um dos caminhos, né? Essa é uma das possibilidades, mas que eu vejo de uma forma muito concreta, porque esses cursos podem ser feitos assim como a gente está conversando agora, né? Pelo Zoom. A gente teve o curso de letramento midiático na ABI, que foi um sucesso, foi super bacana, mas é outra coisa, é um curso de reflexão teórica sobre a comunicação, sobre o jornalismo, né? Esse será um curso mais voltado para uma parte prática mesmo, né? De treinamento e de qualificação, né? Não só para quem já criou o seu veículo digital num deserto de notícia, poder aprimorar o seu veículo, né? Mas para a pessoa também poder criar um novo veículo e tentar ir preenchendo esses desertos de notícias. Eu não vejo outra forma, eu não imagino que a imprensa tradicional, seja ela de alcance nacional, seja ela de alcance regional, que ela vai querer investir no preenchimento desses desertos. Eu acho que o caminho está apontado e é o mundo digital. Eu não sei, Salomão, se eu respondi exatamente o que você me perguntou, mas eu acho que é um começo de conversa por aí, entende? Eu acredito que respondeu sim, Cristina. E aí, na realidade, eu colocaria aqui duas questões. Uma delas está aqui no chat, foi colocada pelo nosso sócio Bernardo Lucas. Depois eu vou fazer uma. E aí, na verdade, já sugeriria que a gente se encaminhasse para o encerramento, porque, inclusive, algumas pessoas já estão precisando sair. A gente já está aqui há um bom tempo, a gente já tratou de algumas questões relevantes. Mas a gente ainda tem mais um tempinho, eu acho que dá para a gente tratar. O Bernardo, ele pergunta o seguinte: esses cursos a oferecer seriam para jornalistas profissionais ou considerariam comunicadores populares nos desertos de notícias? O Bernardo é um colega que ele atua nesse campo da comunicação popular. Então, essa é uma questão que ele traz aí. E a outra, Cristina, eu acho que a gente já se encaminhando aí para o encerramento realmente da live, eu vou trazer uma questão para você que é uma preocupação recente minha e ela aí é um pouco mais global e menos regional, né? Global no sentido da ACI enquanto instituição. Nós estamos num cenário de disputa, isso é realidade, eu acredito que os colegas que estão acompanhando aqui têm ciência disso. Havia um cenário, um ambiente comum, em que as pessoas estavam congregadas dentro de um movimento, em que houve a eleição do Pagê, do Paulo Jerônimo, do nosso presidente em 2019, e houve uma divisão, né, mais acentuadamente a partir do final do ano passado. E a gente está diante de uma campanha muito acirrada, em que não cabe aqui a gente entrar em juízo de valor e citar certos exemplos. E se eu citasse pelo menos dois aqui, que estão comigo aqui na garganta, eu acho que a gente ia ter uma situação aqui mais desagradável. Eu não quero fazer isso, estou me policiando realmente para não fazer. Mas eu tenho uma preocupação sobre o momento posterior, o dia seguinte à eleição, em relação a como vai ser a realidade da ABI. Eu queria que você falasse sobre isso. Tá bom. Respondendo primeiro a preocupação, acho que foi do Bernardo, né, que ele mencionou. Não, os cursos seriam para todos, para jornalistas, para quem tem diploma, para quem não tem, para os comunicadores populares, que sem dúvida são hoje uma vertente do jornalismo da maior importância, né? E não só nessas áreas, nos desertos de notícias ou nas regiões com maiores desertos, como o Norte e Nordeste,
Nós temos comunicadores populares da maior importância, mesmo em metrópoles, né? Tem a comunicação, alguns chamam de comunicação da quebrada, a comunicação da quebrada, enfim. Você tem hoje uma complexidade, uma variedade, uma diversidade do jornalismo, por isso que no começo da nossa conversa eu falei os jornalismos, que é muito grande, né? E é uma realidade, a não exigência do diploma para o exercício profissional propiciou, né, esse aumento enorme de pessoas que fazem comunicação, que fazem jornalismo, né? É importante aqui pontuar uma coisa: nós defendemos a exigência do diploma de jornalista, mas a gente tem que entender também a complexidade do país que a gente vive, né? E o diploma deixou de ser exigido, há projetos que defendem o seu retorno, que a gente não sabe quando vão ser aprovados, se serão aprovados algum dia, né? Embora seja nosso papel lutar por isso. Mas, enfim, a realidade é essa, complexa, e claro que os cursos, sim, seriam voltados para os comunicadores populares também, com certeza, né? A gente fala muito nós jornalistas, mas, na verdade, hoje o certo seria a gente falar nós comunicadores, né? Nós temos um universo muito mais amplo hoje da comunicação, que vai muito além do jornalismo. Então, isso que eu queria dizer para o Bernardo. Sobre o assunto que o Salomão traz, é verdade, foi um processo bastante complicado, né? Teve tentativa de unidade, embora a oposição diga que não houve, mas houve sim, de fato, e por divergências, muitas delas, inclusive de caráter pessoal, de pessoas que estão militando na ABI há muitos anos, até há décadas, né? E que têm ressentimentos de parte a parte, ou dificuldades, digamos assim, de parte a parte, não foi possível construir essa chapa única, né? De que tanto se fala, né? Que tantos almejavam. Eu acho, porém, que a gente deve olhar um pouco até para a história da própria entidade. Já houve outros momentos de conflagração também muito difíceis, né? Mas que o presidente eleito soube, depois da eleição, iniciar um processo de entendimento, de pacificação, para poder exercer o seu mandato. Ninguém consegue trabalhar num ambiente de hostilidade permanente. Eu tenho dito, nos debates que eu participei com o candidato da oposição, eu fiz esse apelo em vários momentos. Primeiro, eu fiz um apelo para que a própria campanha se desse num ambiente de civilidade, né? Com uma espécie de pacto de boas maneiras, de respeito mútuo e de civilidade. Da nossa parte, né, nós agimos assim. Não foi exatamente o que fez o candidato adversário, apelando para fake news, mentiras, enfim. Uma campanha de ataques sistemáticos, e eu vou parar por aqui, né, para, digamos assim, ficar no limiar da elegância, como deve ser, né? Mas também não posso deixar de apontar, né, o clima hostil em certos momentos na campanha. Da mesma forma, nos debates, eu tenho insistido no fato de que nós não somos inimigos, somos adversários circunstanciais. Somos adversários nesta campanha eleitoral para a ABI. A partir do dia 29 de abril, voltamos a estar todos unidos em torno da ABI e na defesa dos jornalistas. Nós começamos essa live falando de um assunto muito grave, que é a violência contra os jornalistas, que já é uma realidade e que irá se agravar em função das tensões do momento eleitoral, da campanha eleitoral. Então, o que nos aguarda é uma tarefa que vai exigir muita grandeza de cada um de nós para passar por cima de qualquer eventual divergência ou situação, para passar por cima das tensões da campanha, né? Fechar feridas e seguir em frente.
porque a ABI vai precisar disso, e mais do que isso, os jornalistas que estão na rua vão precisar de nós, estejamos ou não na diretoria da ABI, né? Nós continuaremos filiados e associados à ABI. E continuaremos, mais importante que tudo, nós continuaremos sendo jornalistas, né? E vamos apoiar os nossos colegas jornalistas. Então, finda a eleição, eu tenho insistido nisso nos debates, publicamente, e reafirmo isso aproveitando a pergunta do Salomão. Nós estaremos todos juntos. Nós estaremos na mesma trincheira, querendo ou não, gostando ou não de um colega ou não, nós estaremos na mesma trincheira, que é a defesa da democracia, que é a defesa deste país, que é a defesa do futuro deste país e que é a defesa dos jornalistas. Esse é o nosso papel, nós não podemos abrir mão dele, né? E é isso que nos moverá e é assim que nós vamos enfrentar unidos esse ano de 2022, vamos passar por cima das dificuldades, vamos superá-las e vamos recuperar este país e restaurar plenamente a democracia, o exercício profissional, tendo em mente aquilo, e aí eu volto para a intervenção do Antônio Lima Júnior, que eu acho que foi muito procedente, né? A defesa da democracia não se esgota com a eleição de um governo progressista, agora em 2022, e com a derrota da extrema-direita. Ao contrário, será o começo da reconstrução, né? E esse combate a essa extrema-direita, que tanto mal tem causado ao país, será permanente daqui para frente. Então, eu não tenho a menor ilusão, né? Nos aguarda uma tarefa gigante, que vai exigir o melhor de nós, o melhor do nosso caráter, o melhor da nossa vontade, né? O melhor de nós como jornalistas. É por isso que nós estamos aqui hoje conversando. É isso que nos une. E é isso que vai nos levar para frente. É isso aí. Uma última questão, realmente só para a gente encerrar, e a Cristina faz depois as suas considerações finais. O Eduardo Tito, da Bahia, ele coloca no chat, né? Cristina pode ser a primeira mulher a presidir a ABI. No Brasil, as mulheres são maioria no mercado de trabalho, mas ficam atrás dos homens no quesito remuneração. O que a ABI com Cristina Serra pensa para solucionar essa defasagem na remuneração? Então, essa é a última questão, realmente, aí a gente deixaria depois para suas considerações finais. A gente conversou sobre isso na live das mulheres, né? A questão salarial é um problema que não é de hoje, as mulheres ocupam os mesmos cargos, mas não tem, né, salvo uma ou outra situação, evidentemente, situações pontuais. Como regra, as mulheres não têm o mesmo salário para desempenhar as mesmas funções, né? Novamente, a gente precisa trabalhar em rede, em articulação, conversar com as empresas, levar esse assunto para as empresas, né? A ABI é uma entidade que defende, ela não é uma entidade sindical, né? Não é, cada um tem o seu espaço, né? Eu acho importante distinguir isso aqui, porque cada uma das entidades tem o seu espaço e é importante a atuação das entidades sindicais, né? Mas a ABI, até por conta da reforma trabalhista que houve, da desarticulação dos sindicatos e tudo mais, que perderam muita força, né? Essa pauta veio para a ABI também, né? E essa é a realidade, isso é fato. Os jornalistas trazem essa pauta para a ABI. E nós temos que incorporá-la também, né? Sempre em comum acordo com as outras entidades, né? As nossas atuações, digamos assim, são complementares, né? E isso certamente nos fortalece. Então, essa é uma pauta, sim, para a gente encaminhar, porque é uma realidade. Nós discutimos na live, mas eu não sei, eu acho que a gente, não sei se foi nos bastidores ou aqui no começo da nossa conversa, na live com as jornalistas mulheres, o assunto violência, agressões e assédio se sobrepôs. Foi uma pauta realmente que veio com muita força, né? Nós discutimos, tiramos algumas propostas, né? Formamos um grupo que já está ativo, um grupo no WhatsApp que já está
tem um grande número de jornalistas mulheres, porque é justamente para que ele seja uma espécie de célula máter, né, de um futuro núcleo de atuação na ABI, né, para cuidar da pauta das mulheres, né? Nós temos a diretoria, vocês viram aqui a Vera Durão, que é a diretora de Inclusão, Mulheres e Diversidade, mas ela sozinha também não faz nada. Então, esse núcleo já é para se articular com a Vera para trabalhar nesse sentido. Bom, a sua mensagem final aí para realmente a gente encerrar, né? Olha, gente, eu só tenho a agradecer imensamente. A gente está aqui, eu acho que nós já vamos para 2 horas de live com um número grande de participantes. Eu sei que muita gente teve que sair por força dos compromissos. Eu tenho uma outra live agora, às 21h, assim, colada nessa também. Mas foi uma discussão, em primeiro lugar, muito rica, muito proveitosa. É importante a gente estar junto, né? Eu acho que já que a gente não pode se ver, né, pessoalmente, mas a gente vendo aqui as carinhas de cada um, ouvindo as pessoas, né, fazendo essa escuta importante, né, porque como eu disse, a gente não faz nada sozinho, a ABI não vai fazer nada sozinha, a gente precisa de todos os jornalistas, todos, filiados ou não à ABI. A ABI tem os seus filiados, a gente vai fazer uma campanha de filiação. Se por alguma razão, porque o filiado paga uma mensalidade, não dá para você está numa situação difícil, não tem problema, você participa de qualquer maneira. A gente quer ouvir, a gente precisa ter o pulso desse jornalismo que está vivo aí, atuando, né? A gente precisa entender essa realidade complexa. O mercado do jornalismo mudou de uma forma avassaladora, com a tecnologia, com as mudanças econômicas do país, com as mudanças políticas, né? E a gente precisa entender esse mercado, dar respostas, entender as demandas desses jornalistas, dar respostas a eles e elas, mas isso só será possível com a participação de todos. Então, o que eu deixo aqui como apelo final é que juntem-se à ABI, juntem-se a nós, juntem-se à nossa chapa e vamos juntos nessa reta final, chapa 1, ABI, democracia e renovação, com todos juntos. Obrigada, gente. Foi uma noite, uma conversa e uma noite maravilhosas. Obrigada. Tá ótimo aí, pessoal. Boa noite aí. Obrigado a todos. Vamos em frente. No dia 29 é chapa 1.